Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar em movimento, hoje no ar para falar sobre Kettlebell e Kettlebell Sport. Talvez você, como eu, não seja familiarizado com a modalidade, mas o Kettlebell eu acredito que você conheça. Sabe aquela bola de ferro com uma alça que a gente usa para fazer agachamento sumô? Pois é, acho que agora você está ligando o equipamento ao que de fato ele é. Inclusive, para quem está nos assistindo, nós temos dois exemplos aqui de dois kettlebells que estão aqui na nossa mesa. E para falar conosco a respeito de exercícios com esse instrumento e também dessa modalidade específica, estão o Lindolfo Neto, que é educador físico, atleta e fundador da Escola Kettlebell. Lindolfo, tudo bem com você? Obrigada pela presença. Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite, agradeço para poder falar um pouquinho sobre o Kettlebell e sobre o Kettlebell Sport. E quem está com a gente também é a Mônica Pimenta, que é praticante da modalidade, fisioterapeuta, inclusive usa o equipamento com pacientes da fisioterapia. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, de poder falar um pouquinho dessa ferramenta que mudou a minha vida, né? Olha que legal, daqui a pouco a gente vai saber como mudou a sua vida e por quê. Mas quero começar, Lindolfo, te perguntando sobre essa ferramenta, porque é o seguinte, é muito usado no treinamento funcional, muito usado no crossfit, treinos de força de maneira em geral. Como que surgiu a modalidade, o Kettlebell Sports? Perfeitamente. Como você disse, o Kettlebell ele é usado, hoje em dia a gente conhece, ele é usado em diversas vertentes de treinamento. O Kettlebell Sport é uma modalidade, a gente pode dizer assim, é uma modalidade irmã do levantamento de peso, aquele levantamento de peso que a gente vê nas Olimpíadas. De fato, o primeiro campeonato mundial que teve, o primeiro campeonato russo que teve, porque é uma ferramenta russa, foi no início dos anos 1900, 1940, 1948 ali. São os primeiros registros que a gente tem de fato da modalidade. Então é uma modalidade muito antiga, menos que outras modalidades, e que chegou aqui no Brasil recentemente. Então as primeiras competições foram no ano de 2013 e 2014. Na competição de levantamento de peso, a gente observa a pessoa levantando, né, aquele peso, aí levanta na altura da cabeça, abaixo e tal. Como que é uma competição de kettlebell? Então, é muito legal a gente fazer esse paralelo, né? Porque no levantamento de peso que a gente vê nas Olimpíadas, o que os atletas fazem? Eles fazem uma repetição do movimento com o máximo de carga que eles conseguirem. No Kettlebell Sport é um pouquinho diferente. A gente faz o máximo de repetições que a gente conseguir num tempo pré-determinado. E aí esse tempo pré-determinado, eu costumo falar que é como o atletismo. A gente tem provas de 10 minutos, a gente tem provas de 30 minutos, a gente tem provas de 1 hora. Então é como no atletismo, que tem as provas de 100 metros rasos, as provas de 800, as provas de 10 quilômetros. Então a gente faz esse paralelo. A gente tem que fazer o máximo de repetições no tempo pré-determinado. Que interessante. Ô, Mônica, conta pra gente como que o Kettlebell entrou na sua vida e por que você diz que mudou a sua vida? Bom, vamos lá. Minha formação principal, eu fui bailarina a minha vida toda. E a gente sabe que a gente precisa se fortalecer para poder dançar, né? Então, um bailarino ir para uma sala de musculação é muito complicado, porque são movimentos parados, movimentos de músculos muito localizado, né? Vamos dizer assim, é uma ginástica mais localizada da musculação, né? Salvo, né, alguns treinos, enfim, né? Aí já tem muita coisa. Mas de uma forma geral. E o Kettlebell, você consegue trabalhar esse fortalecimento, você consegue trabalhar várias capacidades e te dá um benefício tão grande para a gente que é bailarino, porque fortalece muito a cadeia posterior, que a gente alonga demais, né, essa parte quando a gente dança, fortalece muito a região do core, né, toda a parte abdômen, músculos das costas, os ombros, né, que a gente hoje usa muito na dança, fortalecimentos, né, movimentos com braços e pernas. Então, assim, para essa modalidade que eu amo, que é a dança, o Kettlebell veio casando assim absurdamente. Fora que é super dinâmico, né? A gente consegue fazer vários movimentos de uma forma super dinâmica, melhora a tua parte aeróbica absurdamente. Então, assim, por isso que eu digo que ela mudou minha vida, né? O Kettlebell mudou minha vida.
Tô vendo aqui o Neto só acenando com a cabeça. O que você quer complementar? É porque eu acho que, assim, a gente fala que é o bichinho do kettlebell, né? Porque quando você começa a gostar, ele é o bichinho que te pica e você fica apaixonado pela ferramenta. Eu acho que assim como mudou a vida da Mônica, mudou a minha vida também e mudou a vida de tantos outros profissionais que são especializados em uma vertente ou outra da ferramenta. E como que entrou na tua vida? Como que você conheceu a ferramenta? Eu sou profissional de educação física e na época da faculdade eu precisava fazer estágio. E aí, por algum acaso, eu talvez falo que é sorte, eu caí num estúdio de treinamento que o proprietário desse estúdio, o meu orientador, ele foi um dos primeiros a trazerem a metodologia fitness do kettlebell, de condicionamento físico aqui para o Brasil. Então eu fui lá para fora, fez alguns cursos e trouxe. E aí eu comecei a trabalhar com ele. E aí eu era uma pessoa da musculação tradicional e aí eu comecei a enxergar o kettlebell como uma ferramenta maravilhosa, muito versátil, como a Mônica disse, a gente pode fazer diversas coisas, trabalhar diversas capacidades, habilidades. Aliás, me fala, eu quero pegar esse gancho aí, porque você falou um pouquinho mais cedo com a gente da competição e como que é realizada a competição, as diferenças, por exemplo, em relação a competições de levantamento de peso. Eu confesso que eu tenho um repertório muito limitado do que a gente pode fazer com kettlebell. Então, além daquele movimento que eu acho que quase todo mundo que faz algum treino de força já fez, que é o agachamento sumô, né, segurando o kettlebell com as duas mãos e agachando, com a perna um pouco mais aberta, que outros movimentos que a gente pode fazer com ele? Vamos lá, é o que eu falo para todo mundo. O kettlebell ele é uma ferramenta que está dentro da nossa caixa de ferramentas. Então imagina uma caixa de ferramenta e aí eu tiro lá de dentro o kettlebell. Com ele eu posso fazer diversas coisas. Eu posso trabalhar tanto a parte de força convencional, que é como você está falando, fazer um agachamento sumô, por exemplo. Eu posso trabalhar a parte balística, que é que a Mônica falou, que são movimentos que envolvem o balanço do kettlebell, que é o mais conhecido talvez seja o que a gente vê no CrossFit, que é o pessoal fazendo swing, que a gente balança o kettlebell até lá em cima. Mas a gente não fica limitado a isso. A gente tem hoje em dia, além do levantamento de peso com kettlebell, que são os mesmos movimentos que os atletas fazem na Olimpíada, só que com kettlebell, a gente tem malabarismos com kettlebell, então a gente faz acrobacias com kettlebell, a gente tem a parte de força tradicional, da vertente tradicional, o agachamento, a gente tem a parte que a gente chama de flow, que são movimentos livres, que você explora as movimentações em diversos planos. Então, assim, é uma infinidade de ferramentas que você pode usar fazendo com kettlebell. Olha que interessante. O Neto, ele trouxe 2 instrumentos desse aqui pra gente, né? E primeiro me chamou a atenção porque os 2 são bem diferentes de tamanho, mas têm o mesmo peso, que é de 8 quilos. E eles têm cores diferentes. E tem uma razão para isso, Mônica? Tem, vamos lá. Quando a gente pensa em esporte, a gente tem que imaginar que essa bola de ferro, ela tem que ser um padrão, tem que ter um padrão. Então, por exemplo, esse kettlebell cor-de-rosa, ele tem uma alça, uma distância entre a alça e a bola convencional. Isso aí é marcado na régua. As cores, elas vão variar de acordo... Por exemplo, lá na Rússia, onde iniciou, eles chamavam de um pud equivale a 16 quilos. Então, assim, um pud é uma bola de ferro na cor azul na competição, que é 16 quilos. Isso, né? Não, 16 quilos é amarela, desculpa. A azul, que seria 12 quilos, né? Que já não entra mais nesse pud, é um valor que a gente colocou como intermediário entre o meio pud, que seria o 8, que é essa cor de rosa. E assim vai. Então, dentro de uma competição, quando você olha a cor do kettlebell, você já sabe quantos quilos a pessoa está levantando. Já esse pretinho, que é o Iron Cast, ou como a gente geralmente chama, hoje a gente encontra no mercado vários tipos. Às vezes 8 quilos com uma alça gigante, uma alça pequenininha, uma alça gorda, uma alça magra, vários tipos. Para a gente que treina a modalidade esportiva, é muito antianatômico, né? Então, assim, para um movimento, para um agachamento, não importa qual tipo de alça. Mas para os movimentos balísticos, onde a gente tem um encaixe de mão correto, onde a gente tem uma elevação correta, essa bolinha, ela machuca um pouquinho mais
do que do Prograde, que é essa colorida. Então, assim, a gente percebe uma diferença quando a gente treina com a peça. E todas as peças, elas vão ter, na competição, elas vão ter o mesmo tamanho, elas são todas idênticas, só vai mudar o peso, que é a quantidade de ferro que tem dentro da peça. Que é diferente do Aerocast, que cada peso é um tamanho, uma bola, uma alça, e isso, para a gente que compete, não é legal, né? Mas, às vezes, é o que tínhamos, né, Neto? O que a gente tinha muito tempo atrás, a gente só tinha essa, né? O Aerocast. É isso mesmo. Quando começou, né? Porque, como a Mônica falou, o Querobel colorido, ele é a gente pode dizer que ele é um Querobel um pouco mais sofisticado. Então a produção dele é mais complexa. Então quando a gente começou, quando o Querobel chegou por aqui, ele chegou no formato que a gente chama hoje em dia de Cast Iron ou Iron Cast, que é esse pretinho que vocês viram. Agora, Neto, conta pra gente, quais são os benefícios de a pessoa incorporar atividades com o Querobel na vida fitness dela, no treino dela? O que isso traz de bom para a nossa saúde? Eu acho que o maior benefício de todos é a versatilidade. Por que a versatilidade? Porque a gente já falou aqui várias vezes que a gente pode trabalhar tudo com Querobel. Então a gente consegue trabalhar as capacidades físicas convencionais, como força, velocidade, resistência, a gente consegue trabalhar coordenação, a gente consegue trabalhar as habilidades. Mas por que a versatilidade? Porque eu posso pegar esse Querobel, posso colocar no meu carro e ir para a praia treinar, posso ir para o parque treinar, posso ir para eu preciso de 1 metro quadrado para treinar. Então onde eu quiser treinar eu vou conseguir. Então, o que é difícil fazer isso com uma máquina, com barras, com halteres, então eu consigo trabalhar todas as capacidades, todas as habilidades, com uma única ferramenta, em qualquer lugar, com um tempo que não necessariamente precisa ser muito extenso, com um espaço que também não precisa ser muito extenso. Então, acho que a versatilidade do Querobel é a sua maior mágica. E, Mônica, na fisioterapia, né, quais são as utilizações? Como que você incorpora essa ferramenta no tratamento dos pacientes? Né? Quando a gente pensa em articulação, né? Como que a gente consegue, que nem você comentou, né? Que você tem uma dor no ombro. Às vezes o fato de você segurar o Querobel no encaixe correto e mantê-lo fazendo alguns exercícios com a perna, por exemplo, né? E você está segurando o Querobel, então você já está, por exemplo, mexendo com o seu equilíbrio, você está acionando vários feixes musculares, vários ligamentos ali para manter aquele Querobel na posição que você precisa. Então, assim, eu utilizo muito nessa parte de reabilitação, por exemplo, de tornozelo, né? Às vezes o fato de você ficar num pé só segurando o Querobel, que ele sai da sua mão, né? O peso ele não fica dentro da sua mão, ele fica para fora, né? Então ele gera uma instabilidade muito grande. Então isso é super interessante, né? Por exemplo, nessa coisa que eu falei na reabilitação de um tornozelo, você tem que manter esse Querobel, não é fácil, né? Então, nessa parte que eu utilizo muito o Querobel, na estabilização de articulações, que é incrível, e assim, a gente consegue fazer uma progressão, porque a gente consegue trabalhar com o Querobel levinho, né, e aumentando, e nisso você vai aumentando a força ali dos seus ligamentos, né, dos seus músculos. Qual é o mais leve, Mônica? Então, o mais leve que eu tenho é 6 quilos, né? Eu tenho um de 2 quilos, que a gente chama de chaveirinho, mas assim, não dá nem para segurar, não cabe na mão. Mas o mais leve que eu tenho é 6 quilos. E a gente fala, nossa, 6 quilos é muito. Não é. Quando a gente aprende que o peso ele vai estar distribuído em todo o seu corpo, né? Porque a gente não segura com um pedaço do bíceps, a gente segura com o corpo inteiro o Querobel. Né? Então, é isso que faz essa ferramenta ser algo assim, que nem o Lidolfo falou, a gente leva para qualquer lugar. E eu lembro que assim, quando eu comecei com o Querobel, que eu levava nas academias e ninguém conhecia, eu levava para os meus alunos particulares, eu fui proibida, né? Falei, você vai quebrar o espelho, você vai machucar alguém, não sei o que, assim, foi um tabu, né, que a gente teve que quebrar e de mostrar que é uma ferramenta extremamente segura, né? E, enfim, são histórias, muitas histórias, né? Eu estou com o Querobel desde 2008, trabalhando com ele,
Então, assim, muita coisa a gente passou, né? E foi muito legal. E, assim, foi interessante também de ver o Neto a primeira vez competindo, né? Porque a gente organizou o primeiro campeonato brasileiro de Querobel. Então, o Neto pequenininho, mocinho, jovenzinho, magrinho, lá levantando 16 quilos como se ele tivesse uma pena na mão, assim, super tranquilão, assim, pleno. Eu falava, gente, esse moleque vai longe. E tá aí, ó, hoje é uma referência brasileira. A gente tem muito orgulho dele, de tudo que ele faz, de tudo que ele dissemina o Querobel dentro do Brasil, de uma forma honesta, sincera, real. E a gente se dá muito bem, né, com isso. Não, eu fico muito feliz porque, para quem não está sabendo ainda, né, eu vou falar isso agora, o Neto é nosso ouvinte e mandou uma mensagem para a gente no Bem-Estar, falando da modalidade do Kettlebell Sport e falando também, né, da utilização nos treinos e contando, né, que ele é um atleta da modalidade e foi através dessa comunicação dele que a gente resolveu fazer o programa. Como que foi essa sua carreira de atleta na modalidade? Como está sendo ainda, né, Neto? Então, eu sempre fui atleta de diversas modalidades e, como eu falei, eu comecei a trabalhar com Querobel e eu nem sabia, eu nem imaginava que existia uma modalidade esportiva com Querobel. No ano de 2013, 2014, eu comecei a estudar mais a fundo, mais profundamente o Querobel. E aí eu descobri que tinha uma modalidade esportiva. Não por acaso eu joguei no buscador da internet e eu vi uma chamada, primeiro campeonato brasileiro de Querobel Lifting. E aí eu falei, olha, deixa eu ver quais são as regras, o que está acontecendo. E eu vi, tem 2 movimentos que eu sei fazer. Eu não sabia nada e não fazia no padrão que deveria ser feito, enfim, como tudo é no começo, E né? que movimentos são esses? É o snatch, que é um movimento que a gente leva o Querobel de uma linha abaixo da cintura até acima da cabeça, de uma vez só, com um único braço. Seria uma coisa levantar. Com um único braço. Ah, com um único braço. Exatamente esse movimento, Cássia, exatamente. Tá. E o que a gente chama hoje de clean and jerk, ou long cycle, que é um movimento que a gente traz o Querobel de uma linha abaixo da cintura para a altura do peito, e do peito eu jogo ele para cima. Com as 2 mãos ou com uma só? Com uma mão só, mas com um Querobel em cada mão, nesse caso. Nossa. 2 Querobels. E aí eu fui para esse campeonato brasileiro, e como começo de toda a modalidade, tinham muitas categorias, menos atletas, e eu acabei ganhando algumas coisas. E eu fiquei muito mais empolgado, que eu já era com a ferramenta, e comecei a estudar cada vez mais. E aí eu fui entrando, como estava muito no começo, conheci a Mônica, conheci outras pessoas muito importantes para o Querobel na época, e fui entrando todo nesse meio atlético que envolve o Querobel Sport. E estou aí até hoje. E agora eu quero falar de um tema que é o seguinte, muita gente vê qualquer coisa mais pesada, já pensa, nossa, mas será que isso não é arriscado? Não deixa a pessoa sujeita a ter algum tipo de lesão? Como praticar com segurança, Neto? Olha, eu acho que talvez esse seja um dos maiores tabus, um dos maiores mitos que envolve o treinamento com Querobel, né? Que é exatamente isso que você falou, Cássia. As pessoas olham e falam, nossa, isso é pesado, nossa, isso é diferente, eu vou ficar balançando, vou me machucar. Mas, na verdade, o Querobel é uma ferramenta muito segura. Claro que quando feito com uma orientação correta. E é aquilo que eu falei, a gente pode fazer diversos exercícios convencionais, como o agachamento, ou exercícios mais complexos, como o swing ou o snatch, que são movimentos balísticos. O importante é ter essa orientação correta, ter essa orientação especializada na vertente de treinamento que você vai utilizar. E todo mundo pode praticar. Então eu tenho crianças praticando, eu tenho idosos praticando, tenho atletas praticando e tenho pessoas que buscam qualidade de vida. Se ele for incorporado com calma, com paciência, com uma progressão correta e assertiva e com um controle de carga, não tem problema nenhuma, é uma ferramenta super segura. Mônica, quero te ouvir sobre isso também, porque hoje mais do que nunca a gente sabe, né, da importância para todas as idades de exercícios de resistência ao movimento, né, exercício de força mesmo. E quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que estão ficando um pouco mais velhas, ainda mais, que a gente vai perdendo mesmo massa muscular, né? Então, eu queria te ouvir sobre isso, sobre como fazer com segurança. Bom, é bem isso que o Neto estava falando. As pessoas hoje, nesse grau de ansiedade que elas estão vivendo, elas querem aumentar a carga de forma muito rápida, sem técnica. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem visto muito, e ainda em boxes de
CrossFit, essas coisas, as pessoas levantando, fazendo um levantamento olímpico, ou até mesmo usando a ferramenta de kettlebell, de uma forma assim, a qualquer preço, vamos fazer o máximo que der, mas sem a técnica. Isso que ele comentou no primeiro bloco, de que a gente tem uma quantidade de lesões micros, né? A gente não fala nem mínimas, é micro. Por quê? Porque a gente faz tudo com uma progressão. Você entendeu a técnica? Então a gente vai aumentar um pouquinho. E aí a pessoa fica um tempo com aquela carga até ela se adaptar, beleza. Aí a gente aumenta mais um pouquinho. Tem que ter calma, tem que ter paciência e tem que ter técnica, não adianta. Uma coisa que a gente vê muito, eu vejo como educadora física, que também sou, as pessoas irem lá no YouTube e copiam o movimento. Não, você tem que ir lá beber da fonte. Eu e o Neto, nós fomos beber da fonte. A gente teve orientação de russos, né? Por exemplo, a gente conhece o Denis. O Denis, ele fez o mestrado dele em São Petersburgo, baseado na preparação física com kettlebell. Então, assim, a gente vai beber da fonte para a gente poder passar com maior segurança essa técnica, né? E aí, como que vai lesionar? Não tem como. Se a gente faz tudo direitinho, não tem como. O que atrapalha é essa ansiedade que as pessoas têm de querer, vencer, fazer muita força, aí eu preciso sair mal, cansado, vomitando, para dizer que o treino valeu a pena. E não, gente, atividade física não é para ser assim. Pode acontecer? Pode, óbvio, né? E conforme assim, a gente vai ficando mais velha, né? Então, assim, eu que estou com 57 anos, a gente sabe que a perda muscular é enorme, né? Nossos hormônios vão indo embora. Então, a única coisa que segura os nossos músculos é o exercício físico e exercício de força. E às vezes, assim, eu não me adapto a uma sala de musculação, eu não gosto, às vezes, daquele ambiente, não sei o quê. Pega um kettlebell e treina lá na praça, é uma delícia, você sai pleno, você sai fortalecido, você sente todos os músculos do seu corpo trabalharem. Então, assim, eu vou muito por esse caminho, né? É muito legal e muito bacana isso que você trouxe também, de você ter a experiência de aprender a técnica correta, porque a gente está num tempo com muito treino online, às vezes aula gravada, porque assim, você pode ter o treino online que a pessoa pelo menos está ao vivo com você e pode te corrigir, mas em alguns casos é isso, a pessoa pega uma aula gravada, pega ali um videozinho de rede social e vai imitar o movimento, às vezes não faz certo, não tem ninguém para corrigir, e a pessoa vai cada vez pegando mais peso com aquela técnica errada, e aí é claro que se machuca e se machucaria fazendo qualquer exercício, não apenas esse. Então, um alerta super importante. Eu quero agradecer demais a participação de vocês dois, trazendo tantos esclarecimentos de uma modalidade que eu nem sabia que existia, achava que a gente só podia usar a ferramenta em uma coisinha em outra, agora estou sabendo de todas as potencialidades e tenho certeza que vocês inspiraram muitos ouvintes também. Mônica Pimenta, praticante de kettlebell, fisioterapeuta, conhece bastante a respeito da ferramenta. Obrigada por ter compartilhado seu conhecimento com a gente hoje aqui no Bem-Estar. Eu que agradeço muito o convite por poder falar de uma ferramenta que foi um divisor de águas na minha vida. E agradecer demais também o Lindolfo Neto, educador físico, atleta, fundador da escola Kettlebell e que contou pra gente lá numa mensagem que tinha essa modalidade e aí a gente resolveu chamá-lo aqui para participar do Bem-Estar em Movimento. Muito obrigada e parabéns pela sua trajetória. Eu que agradeço. Obrigado, Cássia, obrigado pelo convite. Espero que o bichinho do Kettlebell tenha picado alguém que está ouvindo a gente por aí. Muito bom. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Yasmin Caetano, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Guilherme Marconi. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.